A criada que não falava fez o filho mudo de um milionário falar. Nada é o que parece. Essa história vai te deixar chocado. Avalie de 1 a 10 e deixe um curtir. Ajude assim um cão abandonado. O sol da manhã iluminava as águas do grande canal de Veneza com um brilho dourado, enquanto pequenos barcos de pescadores, elegantes táxis aquáticos e traguetos cruzavam em um constante vai e vem, refletidos na superfície serena, em direção aos antigos arcos de pedra das pontes, como se o tempo tivesse parado nessa cidade suspensa entre a água e o céu. Lea Strapaghetti estava sentada na borda de um tragueto, uma gôndola grande e simples, compartilhada com outros passageiros que atravessavam o canal em silêncio. Seu cabelo curto e encaracolado emoldurava um rosto de traços rústicos, enquanto sua camisa de linho desgastada e suas sandálias velhas falavam de uma vida simples. Ela mantinha o olhar baixo, suas mãos ásperas repousando sobre os joelhos, enquanto o gondoleiro, de pé na popa, empurrava o barco com movimentos fluidos. A verdadeira grandeza e liberdade estão naqueles que não buscam ser vistos ou admirados, mas que vivem em conexão com sua própria autenticidade, enquanto o orgulho, ao contrário, pode cegar diante da beleza e do valor das coisas simples e profundas. De repente, um táxi aquático de madeira reluzente passou ao lado do tragueto, levantando pequenas ondas que balançaram a embarcação. Lea, tentando se estabilizar, deu um pequeno salto no banco, causando risadas discretas entre os outros passageiros. Dentro do táxi, uma mulher impecavelmente vestida com um terno branco e grandes óculos escuros inclinou-se para a janela aberta. "Que espetáculo!" exclamou em tom sarcástico. "Está praticando acrobacias nessa coisa?" A mulher soltou uma risada leve e desprezível sem parar de olhar para Lea. Em seguida, acrescentou com um tom ainda mais ácido enquanto se afastava: "Obrigada pelo show grátis, garota feia." Alguns murmúrios divertidos foram ouvidos entre os outros passageiros do tragueto, mas Lea não levantou a cabeça. Suas mãos apertaram-se levemente sobre os joelhos, enquanto seu olhar permanecia fixo no fundo da gôndola. O som do remo na água e o ronco do motor do táxi misturaram-se, deixando um rastro de silêncio desconfortável à medida que o táxi aquático se afastava. O tragueto chegou ao outro lado do canal. Lea desceu com cuidado, ajustando suas sandálias desgastadas enquanto pisava no cais. À sua frente, um majestoso palácio erguia-se com uma imponente fachada gótica, cujas janelas e varandas pareciam observá-la como testemunhas silenciosas. Com passos firmes, subiu os degraus de pedra e bateu suavemente na grande porta de madeira entalhada. A porta abriu-se lentamente e uma mulher de rosto severo e cabelo preso em um coque perfeitamente arrumado olhou para ela com atenção. Era a governanta do palácio. "Você é Lea Strapaghetti?" perguntou a mulher, arqueando uma sobrancelha. Lea assentiu com um leve movimento de cabeça sem emitir qualquer som. "Entre, eu estava esperando por você", continuou a governanta, afastando-se para deixá-la passar. "Você começará imediatamente." A outra criada foi demitida por fazer o filho do Sr. Lorenzo Vittorio Fiore chorar. Lea abaixou a cabeça em sinal de respeito e entrou no palácio, onde a penumbra dos grandes salões e o eco de seus passos pareciam envolvê-la em um silêncio quase opressor. Ela foi conduzida pela governanta a um pequeno quarto de serviço, mal iluminado por uma pequena janela que dava para o pátio interno do palácio. As paredes descascadas e a cama estreita com um colchão fino pareciam contar as histórias das vidas passadas de quem ocupou aquele espaço. "Lea, a agência que te enviou já me disse que você não fala." "Melhor assim", disse a governanta, enquanto ajustava o coque do cabelo com uma precisão quase militar. "Você ouve, vê e fica calada. Isso é perfeito. Vista o uniforme que está sobre a cama e volte em 5 minutos para receber as primeiras instruções." Lea assentiu com a cabeça, permanecendo cabisbaixa, enquanto a mulher saía com um movimento firme de sua saia. Ela fechou a porta atrás de si, deixando um eco que ressoou no silêncio do pequeno quarto. Lea suspirou olhando para o uniforme cinza com um avental branco que estava sobre a cama. Ela se trocou rapidamente,
dobrando cuidadosamente as roupas que havia trazido em sua mochila desgastada. Poucos minutos depois, apresentou-se na cozinha do palazzo. Era um espaço amplo, mas escuro, com grandes prateleiras de madeira que abrigavam louças finas e utensílios que pareciam mal usados. A governanta olhou para ela com uma mistura de aprovação e desprezo quando entrou. Prepare algumas torradas com geleia de laranja amarga e acompanhe com frutas frescas, talvez peras. Leve-as para o terraço e entregue ao pequeno Gianluca Fiore, o filho do senhor Lorenzo Vittorio Fiore, o dono do palazzo, mas faça isso sem falar. A governanta parou e soltou uma risada que ecoou como uma crueldade pela cozinha vazia. "Ah, eu tinha esquecido. Você não fala", disse, revirando os olhos com um sorriso sarcástico e acrescentando, quase sussurrando, mas suficientemente alto para que Lia ouvisse: "Muda, mas não surda. Você será perfeita para este trabalho." Ela se virou, deixando a risada se dissipar enquanto organizava alguns utensílios na mesa central. Lea ficou imóvel por um instante, o rosto impassível. Mas suas mãos apertaram o avental com força, como se quisessem rasgar o tecido. No entanto, ela recuperou a compostura e começou a preparar as torradas com movimentos precisos e cuidadosos, focando sua mente unicamente na tarefa. Ser diferente não é um erro, mas um reflexo de um universo único que se revela a cada passo. Os caminhos menos percorridos, embora incompreendidos, são os que conduzem ao mais autêntico da existência. Lea caminhava com passos firmes em direção ao terraço, equilibrando cuidadosamente a bandeja nas mãos. A luz dourada do sol iluminava os azulejos antigos, e um leve aroma de flores trepadeiras impregnava o ar. Ao cruzar o limiar, ela parou por um instante observando a figura de uma mulher elegante de costas, inclinada sobre a criança sentada à frente de uma pequena mesa com um caderno aberto. A criança, com cabelos escuros e olhos grandes e brilhantes, parecia seguir atentamente as instruções da mulher. Ela gesticulava com energia, guiando com um dedo os traços de um desenho, enquanto falava em tom baixo, quase condescendente. Lea deu mais alguns passos até que o rangido da madeira sob suas sandálias fez a mulher se virar abruptamente. Lea ficou petrificada. Era ela, a mulher do táxi aquático, a mesma que tinha zombado dela no tragueto. A mulher, impecável em um traje ajustado de linho creme e saltos que ressoavam com autoridade, arqueou uma sobrancelha ao vê-la. Seus lábios pintados de vermelho esboçaram um sorriso de desprezo. "Você aqui, a mulher desajeitada do tragueto que quase caiu na água", exclamou com uma mistura de surpresa e irritação. "Você me assustou. Não pode se anunciar antes de entrar?" Lea permaneceu em silêncio, ainda segurando a bandeja. Seus olhos se abaixaram instintivamente, mas um leve tremor nos dedos denunciava seu nervosismo. A criança sentada à mesa a observava com curiosidade, como se percebesse algo que os outros não podiam ver. A mulher levantou-se e se aproximou com um sorriso que parecia mais zombaria do que cordialidade. "Ah, agora entendi", disse, esticando as palavras com sarcasmo. "Você é muda? Ou surda e muda?" Lea levantou ligeiramente a cabeça e, com um movimento lento e deliberado, apontou para os ouvidos enquanto assentia. A mulher soltou uma risada breve e seca. "Olha só, então você ouviu o que eu disse quando você estava se desequilibrando no tragueto, não é?" Seu tom tornou-se ainda mais zombeteiro, enquanto seus olhos percorriam Lea de cima a baixo. "Vamos, deixe essa bandeja na mesa e saia. Gianluca e eu estamos muito ocupados." Lea, como um autômato, avançou em direção à mesa, colocou a bandeja com cuidado e deu um pequeno passo atrás. Mas a mulher não tinha terminado. "Como você pode ver, eu sou a babá dele, sua governanta, mas não qualquer uma. Sou uma terapeuta de linguagem, ou seja, uma especialista. Não como você, empregada que não é uma profissional." Destacou a última palavra com um ênfase carregado de desprezo. "Ah, e nem pense em incomodar Gian. Luca, entendeu? Ele também não consegue falar, mas é algo transitório.
Eu conseguirei cedo ou tarde porque sou uma autoridade na minha área. Fez uma pausa, inclinando-se levemente em direção a Leia, como se estivesse compartilhando um segredo cruel. Mas você, na sua idade, já vai ficar assim, empregada. Leia evitou olhar para ela. Suas mãos tremiam levemente enquanto fazia uma pequena reverência. Mas quando levantou a cabeça, seus olhos brilhavam com lágrimas que começavam a escorrer pelas bochechas. Com passos medidos e silenciosos, ela se virou e saiu do terraço, garantindo não fazer o menor ruído. O menino a seguiu com o olhar, seus olhos cheios de uma mistura de curiosidade e algo indefinível, enquanto Leah desaparecia pelo corredor, sua figura ficando menor a cada passo que dava. O adulto autista carrega consigo uma melodia que nem todos ouvem, mas que ressoa com a essência do mais puro. Sua existência não é um desafio ao mundo, mas um convite a compreender que o verdadeiro entendimento nasce na diversidade. Leah estava ajoelhada no grande salão do palácio, concentrada em limpar cuidadosamente uma mancha teimosa no tapete persa que adornava o centro do cômodo. A luz do sol filtrava-se pelas janelas, criando reflexos quentes nas paredes. Mas ela parecia absorta, desconectada do mundo, concentrada apenas em sua tarefa. De repente, uma voz profunda e pausada interrompeu o silêncio. Você é a nova empregada de limpeza? Qual é o seu nome? Perguntou o homem atrás dela. Leah não reagiu. Sua atenção permanecia fixa na mancha, seus movimentos lentos e deliberados, como se a tarefa fosse a única coisa existente naquele momento. Ele deu alguns passos à frente, contornando-a até se posicionar diante dela. Você me ouve? Insistiu ele, inclinando-se levemente para observá-la. Leah finalmente ergueu o olhar, surpresa pela figura que se erguia diante dela. Seus olhos encontraram os de um homem de porte distinto, com cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas, com traços marcados por uma combinação de cansaço e melancolia. Por um momento, Leah ficou paralisada, como se a presença daquele homem a tivesse imobilizado. Ele repetiu, suavizando o tom. Qual é o seu nome? Leah sorriu timidamente enquanto se levantava com cuidado. Apontou com o dedo indicador para os lábios e depois balançou a cabeça em um gesto claro de negação. O homem franziu ligeiramente a testa. Você não pode falar? Perguntou surpreso. Ela negou com um lento movimento de cabeça. Mas pode me ouvir, certo? Continuou ele. Leah sorriu novamente e confirmou com um gesto afirmativo. Foi então que ele notou uma medalha simples pendurada no pescoço da jovem. Nela, gravado em letras delicadas, lia-se um único nome: Leah. Você se chama Leah? Perguntou ele apontando para a medalha. Ela confirmou novamente com a cabeça, fazendo uma pequena reverência para evitar olhar diretamente nos olhos dele. O homem a observou com curiosidade, sua expressão passando da surpresa para uma mistura de interesse e compaixão. Por que você não consegue falar? Perguntou com um tom mais suave. Leah deu de ombros, suas mãos levantando-se em um gesto de incerteza que parecia dizer: Eu não sei ao certo. Então, como você se comunica se não pode falar? Insistiu ele. Ela ergueu as mãos e as moveu suavemente diante dele com um sorriso amplo. Quer dizer que você usa gestos com as mãos? Disse, tentando entender. Leah confirmou com a cabeça, mas depois fez um gesto como se estivesse escrevendo no ar. Ah, você também se comunica escrevendo, disse ele, esboçando um sorriso. Que interessante. Então Leah, com um movimento ágil, levou um dedo aos lábios e simulou com as mãos o gesto de tocar um violino. Ele ergueu uma sobrancelha processando o gesto. Você também se comunica por meio da música? Quer dizer que toca violino? Leah confirmou animadamente e em seguida mudou o gesto, simulando agora tocar uma flauta. Você também toca flauta? Perguntou ele claramente impressionado. Ela confirmou com a cabeça, seu sorriso se alargou, mas seus olhos permaneceram tímidos, evitando o contato visual prolongado. O homem suspirou e, após uma pausa, disse: Nossa, garota, você aprendeu a falar de uma forma diferente. Acho que isso te torna especial.
Por outro lado, acrescentou com tristeza, meu filho não consegue falar de jeito nenhum. Leia, alertada pela mudança no tom dele, procurou rapidamente um pedaço de papel e um lápis que carregava no bolso do avental. Com movimentos firmes e fluidos, escreveu: Sou autista. Por que seu filho não consegue falar? Ele também é? O homem pegou o papel, leu as palavras e o segurou entre os dedos por alguns segundos, como se fosse mais pesado do que parecia. Que caligrafia bonita você tem, Leah, disse ele com um sorriso melancólico. Entendo que você tem uma condição de autismo. Meu filho não. Ele fez uma longa pausa e seu olhar se perdeu em algum ponto distante antes de continuar. Ele perdeu a fala há 2 anos. Por causa de um trauma. Respirou profundamente, como se cada palavra fosse um esforço monumental. Quando a mãe dele faleceu, um silêncio denso se instalou entre os dois, como se até mesmo a luz que entrava pelas janelas tivesse perdido sua força. Leah inclinou levemente a cabeça em um gesto de empatia silenciosa, enquanto o homem mantinha os olhos fixos no papel imóvel preso entre a tristeza e a reflexão. O trauma é um incêndio que devasta as palavras, mas até mesmo entre suas cinzas encontram-se gestos, murmúrios e olhares que germinam como sementes em uma nova linguagem. Na varanda do palácio, Gianluca estava sentado em uma pequena mesa de madeira ao lado de seu caderno de exercícios, o lápis pendendo frouxamente da mão como se fosse pesado demais. À sua frente, a terapeuta, Sra. Valentina Della Torre, impecável como sempre, inclinava-se para a frente com uma expressão que misturava impaciência e condescendência. Vamos, Gianluca, diga a palavra comigo. Mamá. É fácil, pronunciou ela com lentidão exagerada, desenhando cada sílaba como se o menino fosse incapaz de entender. Gianluca não levantou a cabeça. Seus olhos permaneceram fixos na folha do caderno, onde ele havia traçado apenas algumas linhas trêmulas. Com os pequenos dedos, começou a deslizar as unhas pela borda do papel como se buscassem um escape naquele movimento. A terapeuta suspirou. Você não pode ficar aí sem fazer nada. Faça um esforço. Se não tentar, nunca vai melhorar. A voz dela endureceu e o tom autoritário ecoou pelo ambiente. O menino, visivelmente encolhido, segurou o caderno com as 2 mãos, abraçando-o contra o peito. Sua respiração acelerou e seu corpo começou a tremer levemente, um movimento quase imperceptível. Olhe para mim quando eu falo com você, Gianluca, ordenou a Sra. Della Torre, levantando-se bruscamente. Ao ver que ele continuava olhando para o chão, inclinou-se, segurando o queixo dele para obrigá-lo a levantar o olhar. Os olhos dele, cheios de uma tristeza insondável, encontraram os da mulher. Está vendo? É assim que você melhora. Agora repita comigo. Mamá. Desta vez, ela elevou a voz, marcando cada letra com insistência. Gianluca desviou o olhar novamente como se a palavra o queimasse. Deixou o caderno cair sobre a mesa com um leve golpe, cruzou os braços e virou-se para o encosto da cadeira. Lágrimas silenciosas começaram a rolar por suas bochechas, mas ele não emitiu nenhum som. Sem que ninguém percebesse, Leah havia chegado à varanda. Com a bandeja de madeira equilibrada entre as mãos, ela parou bem na soleira, ouvindo a tensão na voz da terapeuta. Seus olhos se fixaram em Gianluca, e sua expressão mudou ao notar o estado dele. Ficou imóvel, observando, como se o peso da bandeja tivesse sido esquecido. Pare de agir como um bebê, Gianluca, exclamou a Sra. Della Torre, batendo a palma da mão na mesa, fazendo o menino dar um salto. Outras crianças da sua idade já estão muito mais avançadas, mas você nem tenta. Gianluca, completamente retraído, levou as mãos aos ouvidos, tentando bloquear as palavras que pareciam golpeá-lo mais forte do que qualquer som. Seu corpo começou a balançar levemente para frente e para trás, buscando refúgio em seu próprio movimento. Leah, incapaz de continuar apenas observando, deu um passo à frente. O leve rangido das lajotas fez com que a terapeuta virasse a cabeça bruscamente. Mas o que diabos você está fazendo aqui? Gritou ela, olhando para Leah com raiva. Você não sabe que não pode interromper as sessões?
Isso é delicado, empregada. Leia permaneceu imóvel com o olhar fixo em Gianluca, que agora levantava os olhos para ela com uma mistura de curiosidade e alívio, como se sua simples presença tivesse amenizado a tempestade. O que está olhando? Continuou a terapeuta com um sorriso sarcástico. Claro, muda e intrometida. Deixe a bandeja na mesa e vá embora. Já tivemos espetáculo suficiente por hoje. Leia se aproximou lentamente com passos quase inaudíveis. Colocou a bandeja ao lado de Gianluca com movimentos suaves, mas não se retirou imediatamente. Em vez disso, deixou uma pequena pera cortada na borda do prato, deslizando a fatia em direção ao menino. Ele a pegou com as mãos trêmulas, segurando-a suavemente como se fosse um tesouro. A senhora Della Torre revirou os olhos. Muito bem, pode ir. Como pode ver, aqui não precisamos de alguém que nem sabe falar. Você é uma má influência para este menino, que precisa de uma profissional, não de uma empregada. O tom dela era cortante, mas Leia, ignorando-a, abaixou a cabeça em sinal de respeito e recuou, deixando Gianluca com a fruta nas mãos. Antes de desaparecer pela porta, Leia olhou mais uma vez para o menino. Ele retribuiu o olhar com um leve sorriso, como se tivesse encontrado um breve consolo em sua presença. Naquele momento, a terapeuta, percebendo a conexão entre os dois, franziu a testa e apertou os lábios, claramente incomodada. Agora entendo, murmurou entre os dentes. Você representa uma distração para as terapias. Será necessário garantir que não interfira novamente. Leia, já fora da varanda, parou ao ouvir as palavras da mulher, sua expressão escurecendo. Abaixou o olhar para o chão, mas suas mãos apertaram o avental com força, como se prometesse a si mesma não ser invisível por muito tempo. O silêncio não é mudez. É um idioma que poucos sabem escutar. E o grito mais forte nem sempre nasce da boca, mas da alma que ousa ressoar sem palavras. Alguns dias depois, no grande salão do palazzo, Lorenzo Vittorio Fiore estava sentado em sua poltrona de couro ao lado de uma luminária de chão, com o olhar perdido na penumbra. Uma taça de vinho descansava em sua mão, mas ele não a havia provado. À sua frente, a senhora Valentina Della Torre inclinava-se levemente para frente, com uma elegância calculada. Sua voz acariciava as palavras como se fossem seda. Senhor Fiore, não posso mais ficar calada. Estou preocupada com Gianluca. Lorenzo levantou o olhar, um lampejo de inquietação cruzando seu rosto. O que quer dizer, senhora Della Torre? Ela inclinou levemente a cabeça, permitindo-se um sorriso suave, quase compassivo. É sobre Leia, aquela jovem. Embora suas intenções sejam boas, seu mutismo é um peso emocional para seu filho. Não percebeu? Toda vez que ela está perto dele, Gianluca se retrai ainda mais. É como se sua presença reforçasse o silêncio dele. Lorenzo franziu o senho, mas não respondeu imediatamente. A terapeuta aproveitou a pausa para se aproximar um pouco mais, algo sugestiva com sua beleza exagerada, deixando-o um pouco desconfortável. Suas mãos repousavam no encosto da poltrona. Gianluca precisa de estímulos que o incentivem a falar, Sr. Fiore. Exemplos claros de comunicação. Mas Leia suspirou com dramatismo. Ela não pode falar. E embora eu saiba que o senhor tem um coração compassivo, deve pensar no que é melhor para seu filho. Ele girou a taça entre os dedos, como se buscasse uma resposta no movimento do líquido. Leia é boa com Gianluca. Ele parece se sentir mais tranquilo quando ela está por perto. A senhora Della Torre soltou uma risada baixa e sedutora, enquanto seu perfume impregnava o ar, envolvendo Lorenzo com sua beleza opressiva. Tranquilo, sim. Mas é isso que ele precisa? Tranquilidade ou progresso? Seu filho está em um momento crítico. Se não tomarmos a decisão certa agora, podemos perder esta janela de oportunidade para sua recuperação. Lorenzo inclinou a cabeça, a mandíbula tensa. E o que sugere que eu faça? Ela deu um passo mais perto abaixo. Ando a voz como se compartilhasse um segredo num sussurro hipnotizante, enquanto sua irresistível cabeleira brilhava diante dele.
Pelo bem de Gianluca, o senhor deveria considerar dispensá-la. Não quero parecer insensível, mas Lea não é adequada para este ambiente. Seu mutismo pode prejudicar gravemente a terapia, induzindo-o a imitá-la, reforçando uma falsa normalidade. O homem exalou lentamente, fechando os olhos por um momento. Se isso é o que meu filho precisa, então talvez a senhora tenha razão. Muito a contragosto. A senhora Della Torre sorriu triunfante e acrescentou pouco antes de se retirar. Sei que não é fácil, Sr. Fiore, mas lembre-se, sempre devemos escolher o que é melhor para aqueles que amamos, mesmo quando isso dói. Lorenzo assentiu, enquanto a observava se afastar com sua figura escultural, mas sua expressão revelava que aquela decisão não seria tão simples de executar. O êxtase da beleza é um canto que enreda a vontade, mas a balança do coração sempre pesa a verdade sobre o desejo. O verdadeiro desafio é ouvi-la. Naquele mesmo dia, Lea entrou no quarto de Gianluca com seu balde e pano na mão, como fazia todas as manhãs. A luz do sol filtrava timidamente pelas cortinas de veludo azul, iluminando um espaço tão elegante quanto silencioso. Gianluca estava deitado na cama, taciturno e abatido, com o rosto afundado no travesseiro e as mãos abraçando um ursinho de pelúcia desgastado. Seu pequeno corpo parecia carregar um peso grande demais para sua idade. Lea o observou por um momento, seu coração se apertando diante da melancolia do menino. Seus olhos percorreram o quarto e se detiveram em um violino pendurado na parede, um instrumento lindamente trabalhado com incrustações douradas que refletiam a luz da manhã. Com passos cuidadosos, Lea deixou o balde ao lado da porta e se aproximou do violino, quase como se estivesse sendo atraída por sua própria intuição. Gianluca não levantou a cabeça. Estava perdido demais em seu próprio mundo para notar os movimentos de Lea. Ela, com mãos delicadas, pegou o instrumento e o arco, examinando-os com cuidado antes de posicioná-los sob o queixo. Fechou os olhos por um momento como se procurasse uma conexão com o violino e então começou a tocar. A primeira nota flutuou no ar, preenchendo o quarto com uma melodia suave e nostálgica que parecia ter vida própria. As cordas vibraram sob seus dedos com tamanha pureza que cada canto do ambiente parecia iluminado. Gianluca levantou a cabeça surpreso. Seus olhos, que até então estavam obscurecidos pela tristeza, começaram a brilhar com uma luz calorosa. Lea continuou tocando, completamente imersa na música. Seu corpo balançava no ritmo, e um leve sorriso se desenhou em seu rosto, enquanto as notas fluíam como um rio cristalino. Gianluca, como se estivesse preso em um feitiço, sentou-se na cama, observando-a fascinado. Aos poucos, seus lábios começaram a se curvar em um sorriso e seus pequenos pés começaram a se mover no compasso da melodia. Lea terminou a peça com uma nota longa e sustentada, deixando o silêncio voltar a ocupar o espaço. Depois, fez um gesto com a mão para o menino, indicando que logo retornaria, e saiu correndo animadamente para seu pequeno quarto de serviço. Vasculhou rapidamente sua mochila e encontrou o que procurava, uma velha flauta que sempre carregava consigo, uma lembrança de seu avô. Quando voltou ao quarto de Gianluca, apenas alguns minutos depois, encontrou-o ávido e curioso, acariciando o violino como se fosse um tesouro. Lea, sorridente, posicionou-se diante dele e com maestria começou a tocar a flauta. A melodia que saiu do instrumento era alegre e vibrante, como se quisesse encher o quarto de vida. Gianluca não conseguia desviar o olhar de Lea. A fascinação iluminava seu rosto, e seu riso ecoou quando a melodia atingiu um tom brincalhão. Lea, sem parar de sorrir, ofereceu-lhe a flauta. Com delicadeza, convidou-o a soprar, aproximando o instrumento de seus lábios. As primeiras tentativas foram desajeitadas, meros sopros, mas logo um leve som melódico emergiu da flauta. Lea guiou seus pequenos dedos sobre os orifícios da flauta, ajustando-os cuidadosamente enquanto ambos riam de sons engraçados. Gianluca, pela primeira vez em muito tempo, parecia completamente absorvido por algo que não fosse sua tristeza. Juntos, entre notas improvisadas e risadas compartilhadas,
criaram uma pequena sinfonia de conexão que ninguém mais poderia perceber. Os gestos mais simples, quando nascem do coração, podem orquestrar melodias que curam almas, mesmo sem a necessidade de palavras. Leah voltou para a cozinha com passos lentos, ainda carregando em seu rosto o eco das risadas compartilhadas com Gianluca. Sua mente estava cheia de imagens da conexão que havia alcançado com o menino, mas aquele calor desapareceu instantaneamente quando encontrou a governanta esperando por ela com os braços cruzados e o semblante fechado. Leah, o senhor Lorenzo Vittorio Fiore pediu que você fosse ao escritório dele, anunciou com uma voz firme, enfatizando cada palavra como se quisesse sublinhar a gravidade da situação. Leah sentiu seu peito se agitar, seu coração acelerando com um pressentimento sombrio. Assentiu levemente sem emitir som algum e deixou o pano que segurava sobre a bancada. Enquanto caminhava em direção à porta que levava ao escritório, uma sensação de inquietação crescia dentro dela. Suas mãos, que normalmente eram firmes e habilidosas, tremiam levemente. O caminho pelos corredores do palácio parecia mais longo do que o habitual. Cada passo que dava parecia ecoar mais alto do que o esperado, como se as paredes do local quisessem alertá-la sobre o que estava por vir. Quando chegou à porta do escritório, Leah parou por um momento. Sua respiração estava irregular e o peso do pressentimento opressivo quase a impediu de levantar a mão para bater. Finalmente, com dedos trêmulos, bateu suavemente na porta. Entre, ouviu-se a voz profunda de Lorenzo do interior. Leah girou a maçaneta e empurrou a porta com cuidado. Entrou no escritório com o rosto abatido, seus olhos com sulcos profundos e escuros, refletindo a preocupação que a acompanhava desde que recebeu a notícia. Fechou a porta atrás de si com um movimento pausado, quase temeroso, e permaneceu junto a ela, com as mãos apertadas no avental. Seus olhos encontraram o Sr. Fiore sentado atrás de sua grande escrivaninha de madeira escura, com as mãos entrelaçadas à sua frente. Seu semblante era sério, quase impenetrável, e embora não levantasse a voz, seu olhar transmitia uma mistura de decisão e conflito interno. Leah, começou sua voz profunda, embora insegura. Isso não é fácil para mim. Leah manteve o olhar baixo, mas sua respiração acelerou levemente. Havia algo no tom de sua voz que confirmava o pressentimento sombrio que ela sentia. Quero que saiba que você tem sido de grande ajuda para este lar, e que Gianluca... Sua voz se quebrou por um instante, mas ele rapidamente se recuperou. Gianluca encontrou consolo em você. Mas, como pai, devo priorizar o que considero melhor para ele. Lorenzo levantou-se da cadeira, caminhando lentamente em direção à janela, como se as palavras que estavam por vir lhe custassem o fôlego. Ele precisa de estímulos adequados para superar sua condição, exemplos que o ajudem a encontrar sua voz. E você? Fez uma pausa, incapaz de olhá-la diretamente. Seu silêncio, por mais nobre que seja, pode estar reforçando seu mutismo. Leah sentiu como se aquelas palavras tivessem atingido seu peito com uma força devastadora. Seu coração batia em um ritmo doloroso, mas ela não levantou a cabeça, nem tentou contradizê-lo. Apenas permaneceu imóvel, aceitando o inevitável. Não posso ignorar meu dever como pai. Isso não é algo pessoal, Leah. É o que preciso fazer pelo meu filho, disse Lorenzo, seu tom finalmente se quebrando, cheio de um pesar que tentava disfarçar. Leah assentiu lentamente, um gesto que denotava compreensão, embora seus olhos começassem a se encher de lágrimas. Seu silêncio, sempre seu refúgio, agora parecia uma prisão. Agradeço por tudo o que fez, mas... A partir de hoje, seus serviços não serão mais necessários, concluiu Lorenzo, voltando a sentar-se, como se o peso da decisão o tivesse completamente esgotado. Leah inclinou a cabeça em um gesto respeitoso, mas, ao se levantar, uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha. Sem pronunciar uma palavra, ela se virou e saiu do escritório com passos medidos, fechando a porta com um movimento suave. Enquanto caminhava em direção ao seu pequeno quarto de serviço,
sentia que cada passo era mais pesado que o anterior. Suas mãos tremiam enquanto recolhia suas poucas coisas, um par de trocas de roupa, um caderno gasto onde às vezes escrevia seus pensamentos e a velha flauta que sempre a acompanhava. Com cada objeto que colocava em sua mochila, as memórias de seu tempo no palácio inundavam sua mente. Antes de fechar a porta do quarto, olhou uma última vez para o espaço apertado que havia sido seu refúgio. Um suspiro profundo escapou de seus lábios e então, sem olhar para trás, começou a caminhar em direção à saída. O eco de seus passos ressoava nos corredores vazios, enquanto o palácio, que um dia foi um lugar de esperança, tornava-se apenas uma memória distante. O sacrifício nem sempre é uma escolha. Às vezes, é o preço que se paga por amar sem condições. E nesse abismo de dor, encontra-se a grandeza dos corações que não precisam de palavras para falar. Lorenzo Vittorio Fiore, consternado, saiu imediatamente de seu escritório com passos pesados. Seu rosto, marcado por uma mistura de cansaço e melancolia, revelava o peso da decisão que acabara de tomar. Caminhou até o salão principal, onde o ambiente solene da tarde, com a luz alaranjada filtrando-se pelas janelas, parecia refletir seu estado de espírito. Ao chegar, deixou-se cair em uma das poltronas de couro perto da lareira, segurando uma taça de vinho que não tinha intenção de beber. Seus dedos tamborilavam suavemente contra o cristal, enquanto olhava fixamente para o chão como se buscasse respostas nas sombras projetadas nas lajotas. Foi então que a figura impecável da senhora Valentina della Torre apareceu no batente da porta, deslumbrante como sempre. Seu andar elegante e seguro ressoou na sala, os saltos marcando um ritmo firme contra o piso de mármore. Usava um vestido creme que acentuava sua presença sofisticada, e seus lábios esboçaram um leve sorriso de interesse. Senhor Fiore, eu o noto perturbado, disse a governanta, aproximando-se com cautela. Seu tom era uma mistura de curiosidade e compaixão calculada. Está tudo bem? Lorenzo mal levantou o olhar. Seus olhos nebulosos de dúvida e pesar, embora não pudesse deixar de notar sua beleza extravagante. Sua voz soou baixa, quase um sussurro. Já está feito, senhora. Lea não faz mais parte do pessoal desta casa. Por um breve instante, a surpresa apareceu no rosto de Valentina, mas rapidamente se transformou em uma expressão de satisfação cuidadosamente disfarçada. Com um movimento fluido, ela se sentou à sua frente, cruzando as pernas com uma graça estudada. Senhor Fiore, sei que esta decisão não foi fácil para o senhor, disse ela, suavizando o tom. Mas quero que saiba que tomou a decisão certa. Gianluca está em uma fase crucial, e qualquer influência inadequada pode afetar seu progresso. Lorenzo assentiu lentamente, seu olhar voltando para o vinho na taça. Ele girava o líquido escuro com movimentos lentos, mas parecia incapaz de encontrar consolo naquilo. A luta interna era evidente, como se ele tentasse se convencer das palavras da governanta. Espero que isso realmente seja o melhor para ele. Não há nada mais importante do que sua recuperação, murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Valentina exibiu um sorriso mais amplo, desta vez sem tentar esconder sua satisfação. Com um tom quase elogioso, acrescentou: O senhor é um homem admirável, senhor Fiore. Gianluca tem a sorte de ter um pai disposto a tomar decisões difíceis por ele. Tenho certeza de que, com este passo, veremos grandes avanços nele. Lorenzo, no entanto, permaneceu em silêncio, enquanto observava a governanta se aproximar com uma bandeja contendo o serviço da tarde. Nos atos mais justos, o coração às vezes fica preso entre a necessidade da razão e o eco persistente do arrependimento. Os minutos passaram de forma impassível. O silêncio na sala da mansão era quebrado apenas pelo tic-tac pausado de um antigo relógio sobre a lareira. A governanta, de pé ao lado de uma mesa de mármore, mantinha uma postura rígida, as mãos entrelaçadas à frente. Lorenzo Vittorio Fiore ainda estava sentado em uma poltrona de couro, com o olhar fixo na lareira, seu semblante sério, mas melancólico, como se tentasse se convencer de que havia feito o certo.
A senhora Valentina della Torre estava ao seu lado, com um leve sorriso que mal conseguia conter, certa de sua vitória. De repente, o som de passos suaves e medidos ecoou no vestíbulo. Todos voltaram sua atenção para Leah, vestida de forma muito humilde, que atravessava o espaço carregando sua modesta mochila no ombro. Ela caminhava com a cabeça baixa, mas seu passo era firme, resignado. Quando chegou quase ao umbral da porta principal, sua silhueta parecia se despedir do lugar que havia sido seu lar, ainda que por pouco tempo. Lorenzo sentiu um nó no estômago, uma sensação de desolação que o atravessou como uma lâmina. Embora tivesse tomado a decisão por seu filho, seu coração vacilava. Leah havia demonstrado ser uma boa pessoa, alguém que genuinamente se preocupava com Gianluca. No entanto, ele apertou os punhos, lembrando-se de que precisava ser forte, que o que importava era o bem-estar do menino. De repente, um grito inesperado rompeu o ar. "Não vá embora, Leah!" Ouviu-se uma voz infantil carregada de emoção. Lorenzo virou-se bruscamente, seu rosto cheio de surpresa, levantando-se imediatamente, tomado por um súbito espanto. Lá, no topo da escada, estava Gianluca. Seus olhos grandes e brilhantes olhavam para Leah com desespero. Sua voz ressoava clara e forte, rompendo o silêncio que havia definido sua vida por tanto tempo. O coração de Lorenzo parou por um instante. Era como se cada fibra de seu ser estivesse processando o impossível. Ele não podia acreditar. Seu filho havia falado. As palavras que ele sonhara ouvir por tanto tempo finalmente saíram dos lábios do menino. A senhora della Torre, que ficou boquiaberta, reagiu imediatamente. Sua mente trabalhou rapidamente, e um lampejo de fúria interna cruzou seus olhos. Mas ela controlou sua expressão, compondo um semblante de triunfo. Com passos rápidos, dirigiu-se a Lorenzo e, sem aviso prévio, envolveu-o em um abraço caloroso. "Conseguimos!" exclamou, quase gritando de emoção. "Minhas sessões foram um sucesso. Gianluca falou graças às minhas terapias." Lorenzo afastou-a suavemente, sem prestar atenção à sua exclamação. Seus pensamentos estavam concentrados apenas em seu filho. Apressado, correu em direção a Gianluca, que havia descido alguns degraus, estendendo os braços para o pai. "Você conseguiu, meu filho!" exclamou Lorenzo, levantando Gianluca em um abraço cheio de amor e emoção. "Você falou! Conseguiu!" Enquanto isso, Leah, que estava prestes a cruzar o limiar, parou de repente. Ao ouvir aquelas palavras, virou-se lentamente com lágrimas enchendo os olhos. Seu rosto, embora surpreso, refletia uma profunda satisfação. Não havia necessidade de palavras para expressar o que sentia. Uma felicidade genuína pela vitória do pequeno. Gianluca, ainda nos braços de seu pai, soltou-se suavemente e correu para seu quarto. Todos o observaram com expectativa. Em questão de segundos, ele retornou segurando o violino que estava pendurado na parede de seu quarto. Com passos decididos, dirigiu-se a Leah e estendeu o instrumento para ela, como se fosse um presente carregado de toda a sua gratidão. Lorenzo, ao ver aquela cena, voltou-se para Leah, sua voz quebrada pela emoção. "Leah, por favor, fique. Pelo bem do meu filho. Por favor, me perdoe. Eu errei." Leah, com suas olheiras profundas, olhou para Lorenzo com olhos brilhantes. Pegou o violino que Gianluca lhe oferecia e, com um gesto delicado, inclinou-se em direção ao menino para lhe dar um beijo na testa. Então, com movimentos fluidos e cheios de graça, colocou o violino sob o queixo e começou a tocar, deixando todos surpresos. A melodia que encheu a sala era pura e serena, cada nota carregada de emoção. Gianluca sentou-se no chão ao lado dela, observando com fascinação como seus dedos criavam magia com o instrumento. Lorenzo, de pé, observava incrédulo, com o coração cheio de incerteza. A senhora Valentina della Torre, em pé num canto, tentava manter um sorriso, mas por dentro sua raiva era palpável. Ela havia conseguido moldar as circunstâncias para que aquele momento a consolidasse como a salvadora de Gianluca, mas tudo havia mudado num instante. Seu olhar endureceu, embora ninguém mais tivesse notado. Enquanto isso, a música de Leah continuava a preencher o espaço como uma ponte invisível que unia os corações.
E naquele instante para todos, menos para a governanta, ficou claro que a verdadeira conexão de Gianluca com o mundo havia começado justamente no silêncio da criada, e não nas palavras. Às vezes, os gritos mais poderosos não nascem da voz, mas dos atos simples que despertam almas adormecidas. E nesses silêncios, o amor e a verdade encontram sua verdadeira voz. A senhora Valentina della Torre deu um passo à frente, quebrando o encanto da melodia que preenchia a sala. Com um sorriso amplo, mas forçado, ergueu a voz com um tom decidido. "Isso é maravilhoso!" exclamou dirigindo-se a Lorenzo com entusiasmo teatral. "Sem dúvida, esse progresso de Gianluca confirma tudo o que trabalhamos juntos nas sessões. É evidente que o que ele precisava era dessa estrutura profissional e constante que só eu poderia proporcionar. A música, claro, pode ser um estímulo adicional, mas o verdadeiro sucesso reside nos métodos que implementamos, no meu enfoque especializado." Lorenzo, ainda comovido, ouvia apenas parcialmente enquanto continuava a observar Gianluca, que olhava para Leia com devoção e entusiasmo evidentes. Mas antes que a governanta pudesse continuar seu discurso de autopromoção, Gianluca, com um sorriso amplo, apontou para a mochila de Leia e falou com uma clareza inesperada: "Leia, a flauta. Toque algo com a flauta." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lorenzo virou-se lentamente para seu filho, mais uma vez surpreendido por suas palavras. A governanta ficou petrificada, seu sorriso tenso começando a desmoronar. Então, tentou intervir desajeitadamente. "Bem, Gianluca, querido, talvez não seja o momento para isso. Já conseguimos muito hoje, e é importante que..." Mas Gianluca a ignorou completamente, sem tirar os olhos de Leia, segurando suavemente sua mão para levá-la até sua mochila. Lorenzo interveio com voz firme. "Leia, por favor, senhor, faça tudo o que meu filho pedir. Ouçam-no, ouçam todos. Ele pode falar." Leia sorriu entre lágrimas enquanto, com mãos trêmulas, tirava da mochila a velha flauta, um objeto carregado de memórias e amor. Gianluca a olhava com expectativa, enquanto a senhora Valentina della Torre, vermelha de raiva, tentava controlar sua fúria interior. Leia levou a flauta aos lábios e começou a tocar uma melodia doce, envolvente, que parecia preencher cada canto da sala com um feitiço invisível. Lorenzo, ao ouvi-la, caiu de joelhos. As notas pareciam acariciar sua alma, libertando-o de qualquer dúvida. Quando Leia terminou a peça, Lorenzo, com lágrimas escorrendo pelo rosto, exclamou com a voz entrecortada: "Sinto muito, Leia. Não fazia ideia de quão especial você é. Como você consegue fazer algo tão magnífico que maravilhou até mesmo meu próprio filho, cujo trauma o havia mantido preso na escuridão do silêncio?" A governanta, tentando esconder sua vergonha e desespero, deu um passo à frente. Tratando Lorenzo pela primeira vez com familiaridade, exclamou em tom sarcástico: "É muito fácil, Lorenzo, tenho certeza de que se faz assim." Com um gesto brusco, arrancou a flauta das mãos de Leia. Sem nem saber como manuseá-la, Valentina tentou tocar a flauta, mas o som que produziu foi estridente, um chiado desagradável que provocou risadas espontâneas de Gianluca. A governanta, de pé ao lado da porta, mordeu os lábios com força para conter o riso. Desesperada, Valentina pegou o violino, tentando recuperar sua dignidade. "Com isso vou fazer melhor", anunciou com voz trêmula. Mas antes que pudesse sequer colocá-lo sob o queixo, Lorenzo a interrompeu com um gesto brusco. Sua voz soou forte e clara, cortando qualquer tentativa de Valentina de continuar. "Basta, Valentina, isso tem que acabar agora. Você me fez acreditar que o silêncio de Leia era uma má influência para o meu filho." Valentina, com o rosto vermelho de indignação, rebateu veementemente: "E eu estava certa em tudo, olhe para ela. Pode até tocar sem dúvida, mas não é capaz de pronunciar uma palavra. Isso pode causar uma recaída no menino. Não é verdade, Leia?" disse, olhando para ela com um tom venenoso, tentando confundi-la. Leia ficou olhando fixamente para um ponto perdido no espaço, com sua tendência inconfundível de se perder em seu próprio mundo, identificada pela ciência como autismo. De repente,
com um esforço sobre-humano mostrando a dislalia como a verdadeira causa de seu silêncio, pronunciou com voz entrecortada e hesitante. Jean, Jean, Lu, Luca. As palavras, embora imperfeitas, ressoaram com um poder indescritível. Gianluca rapidamente correu em direção a Lea com um sorriso radiante de felicidade. Ele a abraçou com força, enquanto exclamava: Lea, eu te amo! Lorenzo, ainda de joelhos, observou a cena com espanto e um respeito renovado. Ele se levantou lentamente e caminhou até Lea, colocando uma mão firme, mas gentil em seu ombro. Lea, você me ensinou algo que nunca entendi até hoje. Não são as palavras que curam, mas a alma de quem as acompanha. Gianluca falou porque encontrou em você a paz e a magia de que precisava. Perdoe-me por não ter visto isso antes. Se puder, eu te imploro, fique conosco. Esta casa precisa da sua luz, e meu filho precisa do seu coração. Valentina, derrotada e sem argumentos, tentou uma última vez retomar o controle da situação. Sério, Lorenzo? Você decidiu que uma muda, que mal entende como o mundo funciona, será quem influenciará a vida do seu filho? Isso não faz sentido. Você não pode tomar decisões tão irracionais. Lorenzo a olhou com uma calma fria, como se as palavras dela não tivessem peso algum. Não, Valentina, quem não tem mais lugar aqui é você. Meus erros terminam agora. Você não é mais necessária nesta casa. Valentina, com o rosto deformado pela raiva, virou-se e deixou a sala, seus passos ecoando no silêncio que ficou atrás dela. Lea, com lágrimas nos olhos, segurava Gianluca enquanto Lorenzo a observava com gratidão. A flauta, agora em suas mãos, voltou a soar, enchendo a mansão com uma melodia que, sem palavras, dizia mais do que qualquer discurso. Nos momentos de maior escuridão, o verdadeiro poder da humanidade reside naqueles que iluminam com sua essência e amor, além das palavras. Os meses passaram como o suave fluir de um rio, e com eles, o palácio foi se enchendo de risadas e palavras. Gianluca, que havia permanecido preso no silêncio desde a perda de sua mãe, começou a mostrar uma nova faceta de sua personalidade. A cada dia que passava, o trauma parecia se dissipar como a névoa ao amanhecer. Lea, com sua paciência infinita e sua capacidade de comunicar amor além das palavras, tornou-se a âncora emocional do menino. No início, Gianluca a procurava timidamente, como se temesse que ela desaparecesse. Mas com o tempo, seu carinho por Lea tornou-se evidente em cada pequeno gesto. Uma flor colhida no jardim, um desenho infantil entregue com orgulho ou simplesmente o brilho em seus olhos quando ela entrava no quarto. Lorenzo observava tudo isso à distância, mas com uma admiração crescente que, pouco a pouco, se transformou em algo mais profundo. No início, ele havia sido incapaz de ver além dos padrões de beleza e sofisticação que sempre haviam definido seu mundo. No entanto, Lea, com sua essência única e sua serenidade inabalável, revelou-lhe uma nova dimensão do que significa ser realmente belo. Era uma beleza que não residia na elegância do porte, nem nas palavras eloquentes, mas na autenticidade de quem havia superado uma infinidade de obstáculos para oferecer aos outros o melhor de si. A maneira como Lea tocava o violino, a flauta ou simplesmente se sentava ao lado de Gianluca transmitia uma magia que Lorenzo nunca antes havia conhecido. Com o tempo, a conexão entre eles cresceu, não em grandes gestos, mas nos pequenos momentos compartilhados. Lorenzo começou a procurar desculpas para estar perto de Lea, jantares improvisados em que ele cozinhava, passeios pelos jardins com Gianluca, noites no terraço em que ouvia fascinado as melodias dela sob as estrelas. Nessas noites, o palácio parecia pulsar com um calor desconhecido. Um ano depois, sob o céu azul da primavera e cercados por amigos próximos e funcionários fiéis, Lorenzo e Lea se encontraram diante do altar na capela do palácio. Gianluca estava ao lado deles, elegantemente vestido, mas com um sorriso infantil que iluminava a cerimônia. Lea, com um simples vestido branco que ressaltava sua pureza e autenticidade, segurava um pequeno buquê de flores silvestres. Lorenzo, com o coração batendo como nunca antes, tomou suas mãos com delicadeza. Seus olhos, cheios de emoção,
buscaram os dela, como se fossem as únicas palavras necessárias. Quando chegou o momento, o padre fez a esperada pergunta. Lia Strapaghetti, você aceita Lorenzo Vittorio Fiore como seu marido, para amá-lo e honrá-lo todos os dias da sua vida? Por um instante o ar pareceu parar. Os presentes prenderam a respiração. Lea, com os olhos brilhando de lágrimas, baixou o olhar por um momento. Sua respiração tremia e seus lábios se moveram, lutando com as palavras. E tu? A sala explodiu em um aplauso caloroso e sincero. Gianluca foi o primeiro a correr até eles, abraçando Lea com força, enquanto Lorenzo, comovido até a alma, beijava suas mãos. Naquele instante ficou claro para todos que o que unia Lorenzo, Lea e Gianluca não era apenas uma família, mas uma lição viva de que o amor transcende palavras, aparências e preconceitos. No idioma do verdadeiro amor, onde reside toda a força da vida, não existem barreiras nem silêncios impossíveis de quebrar. Dê um like nesta história para ajudar a alimentar um cachorro abandonado na rua. Deixe seu nome nos comentários e enviaremos uma saudação personalizada.